Fala, alunos do primeiro ano. Seguinte, vamos aí, ó. Bloco Humanas, História. Hoje vamos fazer o quê? A aula 4 com uns exercícios para vocês aí, ó. Para dar uma revisada total, logicamente, o quê? No conteúdo que a gente viu na aula 1, 2 e 3. Então, o que acontece? Como faz muito tempo, mas muito tempo que foi postar essas aulas aí, uns 4 anos mais ou menos atrás aí, a gente vai fazer toda uma revisão aí para o conhecimento de vocês, beleza? Então, o que acontece, gente? A ideia aqui simplesmente foi fazer para vocês uma comparação do que seria o quê? A teoria da intervenção divina com as teorias científicas aí, beleza? Então vamos ver aqui o primeiro exercício aqui. Primeira coisa, vamos lá, ó. A que fase da evolução política dos hebreus pertence o fato conhecido como a Batalha de Jericó, a queda de Jericó, a queda da muralha de Jericó, ou seja, a maneira como vocês acharem melhor aí, beleza? Então, ó, sempre lembrando, gente, a ideia de evolução política aqui, por mais que eu não goste dessa expressão evolução política, é legal usar, tá? Então não esqueçam, ó, enquanto eles estavam sendo lá simplesmente prisioneiros no Egito, a gente pega toda a ideia dos patriarcas. Deixa eu até escrever aqui do ladinho, aqui, ó, a fase dos patriarcas, beleza? Aí o que acontece? Simplesmente a outra fase da evolução seria a fase de juízes, beleza? E claramente o que? A última fase seria a fase de reis, beleza pura. Então, ó, essas são as 3 fases da evolução política aqui dos hebreus, beleza? Então, esse período aqui, cara, conhecido como a Batalha de Jericó, ela vai pegar bem o processo aqui, ó, de transição dos patriarcas para os juízes, ou seja, é o período que a gente chama de transição do nomadismo para o sedentarismo. Pode ser colocado assim como eu coloquei aqui mesmo, ó, nomadismo para o sedentarismo, não tem problema nenhum. Ou se às vezes vocês preferirem, ó, deixa eu ter pegado o risquinho do meio aqui, ó, pode pôr assim, ó, semi-nomadismo, que é tosco, é ridículo, mas também pode ser colocado aí, beleza? Então, essa fase aqui é bem transitória mesmo, beleza? E daí, ó, Josué, se vocês lembrarem lá das aulas que eu passei para vocês, o cara vai ser o quê? O juiz, o grande líder das tribos. Ele é o sucessor do Moisés, beleza? Moisés vai ser o cara que vai abrir lá simplesmente o Mar Vermelho, vai fazer uma porrada de coisas que a gente já vai ver ali na frente, mas ele vai suceder. O Moisés não entra, cara, justamente aqui na Palestina, na Terra Prometida, e o Josué é que vai liderar essa parada. Ou seja, ele é um grande líder militar e um líder o quê? Espiritual das tribos aí, beleza? Aí vai ter a eleição lá de um juiz para cada tribo, beleza? Aí o que vai acontecer aqui, gente? Nesse processo aqui, deles estão entrando agora na Palestina, a Palestina está cheia de povos, tá? Tecnicamente, a gente já pega a ideia lá deles terem ido para o Egito no período dos Ixos, é porque as terras boas estavam ocupadas, beleza? Agora eles vão ter que começar um processo de conquistar as melhores terras para eles, hebreus, beleza? Então o que acontece, ó? Como a terra está cheia, eles vão ter que começar a expulsar a rapaziada de lá. E daí, gente, para começar a expulsar esses povos que estão lá, cananeus, filisteus, fariseus, caduceus, todos os zeus que estão lá, adoro falar isso, o que vai acontecer? Não adianta você chegar lá e falar assim, ó, pô, meu amigo, vamos aqui socializar essa terra, pô, eu te dou um pouquinho, você me dá um pouquinho, ô, vamos aqui, ó, fazer simplesmente aqui, ó, uma divisão, você fica com a parte de cima, eu fico com a parte de baixo. Não, gente, vai ter que ser o quê? Na guerra, ou seja, a expulsão. E tudo vai começar aqui com a queda de Jericó, beleza? Aí depois vocês vão ver lá, ó, na fase de reis, simplesmente Davi vai lá e, vamos por assim, ó, conquistou os filisteus, derrotou os filisteus, o gigante Golias, pô, a maneira como vocês quiserem colocar aí, beleza? Então o que acontece? Essa é a fase para vocês verem e se situarem aonde que estão aí, beleza? Vai pegar ali mais ou menos entre 1100 e 1400, né, antes de Cristo daí, beleza? Tranquilo? Agora, vamos à questão 2 aqui. Gente, olha aí, ó. Explica a teoria da intervenção divina. Então, o que acontece? Deixa eu até fazer aqui, ó, um grande triângulo aqui. Intervenção divina sobre a queda de Jericó. Gente, aí a gente tem que pegar todo um processo, cara, sempre relacionado a isso aí, beleza?
Então vamos começar aqui, gente. Eles eram, né, escravizados no Egito. Aí vem o Moisés, cara, lá simplesmente o quê? Líder desse povo hebreu, faz tudo, cara, que simplesmente tinha que fazer lá com o faraó no Egito. As pragas do Egito. Gente, se vocês pegarem a ideia das pragas do Egito, já é uma ideia relacionada ao quê? À intervenção divina. Pô, você pega lá gafanhotos, você pega lá pedra, você pega lá tudo que aconteceu, né, no processo do faraó lá, beleza? E daí? Eles saem e são perseguidos pelo exército do faraó. Gente, chegou no Mar Vermelho, vai atravessar como? Vai estar lá simplesmente o Titanic esperando lá os hebreus? Não. Vai estar lá simplesmente um balão? Não. Vai ter lá, sei lá, um caça, um MiG? Não. Então, vai ter que ter ajuda de Deus para o processo o quê? Continuar. Aí que entra a ideia de Moisés, que vai lá e o quê? Abre o mar. Então, abriu o mar, o que aconteceu? Os hebreus passaram, os egípcios não. Muito bem, Deus ajudou o povo, ajudou Moisés, ajudou todo mundo, beleza? Podem ver, ó, na aula mesmo eu comentei com vocês, isso aqui, a ideia dele abrir o Mar Vermelho é intervenção divina, mas pode ver que a ciência também estuda esse processo aqui, gente, beleza? Tecnicamente você vai lá pegar a ação de ventos, que eles estudam, você vai ver aquela ideia que eu comentei com vocês lá, que ele teria atravessado não o Mar Vermelho, mas por trás lá no Mar dos Juncos, ou seja, tudo, cara, tem uma explicação científica também, beleza? Mas aqui nesse caso, ó, vocês se atenham mais à ideia do Mar Vermelho. Outra, gente, 10 mandamentos. Pô, isso aqui também é ultra, mas ultra intervenção divina. Tá no processo lá daqueles 40 anos que eles vão ficar no deserto lá também. Caramba, gente. Se vocês pegar aqui, ó, lei. Ô, gente, fácil demais. Que nem eu comentei lá com vocês. Os caras, trocentas mil pessoas das 12 tribos, estão tudo lá no meio do deserto. Sem lei, não tem como organizar, meu. Então ele vai lá, em nome de Deus, sobe o Monte Sinai, faz as tábuas e desce. Beleza, gente? Então o que acontece? A ideia da lei aqui, ó, disciplina. Organização. Beleza? Então vai organizar o povo hebreu no meio do deserto. Tranquilo? Outro lance lá, ó, que a gente pega em relação à intervenção divina aí, gente. Deixa eu coçar aqui, pronto. Em relação à intervenção divina. Gente, o maná do deserto. Lembra que eu comentei com vocês lá, gente? Desde a saída do Egito, o que o povo hebreu lá mais faz é reclamar da vida, tá? Parece brasileiro, mas não eram hebreus. E daí o que acontece? Meu, reclama que não tem comida, reclama que tem muito sol, reclama que tá muito frio, reclama, cara, que não tem uma geladeira, reclama que não tem televisão, reclama que saiu não sei quem do Big Brother, ou seja, que os caras só sabem aqui é reclamar. Então o que acontece? De novo a ideia da intervenção divina. Então, se eles estão fome, pô, nada mais, nada menos que mandar o quê? O maná, tá? Então, o maná que cai do céu junto com o quê? Com as aves, beleza? Para alimentar o povo do deserto. Então, intervenção divina, beleza? Outro esquema, você vai lá e pega toda a relação da nuvem que acompanhava eles. Meu, intervenção divina. Tudo para ajudar eles o quê? Nessa estadia no deserto aqui. E sempre lembrando, gente, a ideia deles ficarem tanto tempo aqui no deserto, que os 40 anos no deserto, era porque também Deus não queria que aqueles que atravessaram o Mar Vermelho simplesmente o quê? Entrassem na Terra Prometida. Tinha que abolir de vez aquela ideia o quê? Da religião egípcia, politeísta, e voltar ao monoteísmo, a Jeová, a Yahvé, a Yahweh, o nome que vocês preferirem aí, beleza? E logicamente chegando ao final aqui, ó, a própria queda de Jericó. Então o que acontece? Segundo simplesmente a história, a lenda, a Bíblia e tudo mais, meu, uma das maiores cidades mais fortificadas. E sempre lembrando ali, gente, aquilo que eu comentei com vocês, a ideia de Jericó aqui, ó, e como todas as cidades da antiguidade, geralmente elas eram cercadas do quê? Por muralhas, beleza? E daí, só tem um lugar para entrar e um lugar para sair. Então, isso é a cidade aqui de Jericó também. Agora, vamos nessa. Gente, para cair aqui, ó, eles simplesmente vão relacionar sempre o quê? A ideia do rio.
do Rio Jordão. Então, Deus interferiu aqui, cara, secando o rio, beleza? Show de bola, intervenção divina, beleza? Outro esquema aqui, ó, se você pega a ideia das próprias muralhas. Então, tecnicamente, os sacerdotes tocavam o quê? As buzinas. No 7º dia lá, ó, tocam as buzinas e o povo o quê? Grita. Então, dentro da intervenção divina, as muralhas, logicamente, o quê, ó? Vão cair no grito, tá? Então, tudo isso aqui, gente, é relacionado à intervenção divina. Nossa, mas, pô, como é que os caras podem acreditar no negócio desse aí? Gente, é tudo uma questão relacionada ao quê? À fé, tá? Por isso que eu não gosto de dizer, ah, não, isso aqui é besteira. Não é, gente, é uma coisa relacionada ao quê? À fé. Pode ter existido? Claro que sim. Pô, como é que você sabe? Não sei, gente, eu não estava lá, eu não vi, não sou tão velho assim, beleza? Agora, isso é uma teoria relacionada a esse processo aqui de intervenção divina. A terceira questão que eu coloquei para vocês aqui, que outra teoria explica a queda de Jericó? Ou seja, gente, aí a gente vai pegar mais o quê? A ideia da ciência, tá? Vocês poderiam comentar aqui também nesse tipo de questão aqui, gente. Muita gente estuda a ideia da Batalha de Jericó, tentando uma construção científica do fato aí, tá? Lembra lá que eu falei para vocês lá, ó. Tem gente, cara, que justamente o quê? Fala que Jericó, deixa eu colocar aqui o Jericó, ó. Que Jericó, a cidade, não teria nem existido. Pô, gente, é uma teoria. Então, se a cidade nem existiu, pô, basicamente não teria existido o quê? A batalha, beleza? Mas é teoria, gente, teoria. Eu não me aprofundei muito nessa parte que eu achei ela mais, sei lá, mais maluca de todas. Outros falam que justamente o quê, ó? Que a cidade teria existido, mas logicamente o quê, ó? Não houve a batalha. Então não teve nada disso aqui, gente. Nada desse processo aí, beleza? Agora, pô, gente, quem acha que teve a batalha, procura o quê? Uma outra explicação. Então o que acontece? Às vezes para o cara que é ligado à ciência lá, ó, ele não consegue aguentar a ideia, cara, que uma muralha caiu o quê? No grito, né? Tocando as buzinas, as trombetas lá de carneiro e a cidade teria caído no grito. Então o cara não vai achar isso aqui legal. Então ele vai atrás de uma explicação científica. E a ideia da explicação científica foi que eles encontraram o quê? Fossa tectônica. Ou seja, gente, área totalmente instável na região. Então não tem, cara. Pô, os caras chegaram aqui. Pô, mas é verdade isso? Pô, gente, não sei, não sou geólogo, tá? Mas o que acontece? Se tá lá a tal da fossa tectônica, é possível ter o quê? Terremoto. Tá? Então imaginem só, gente, vocês aí que são do século XXI, veem toda hora o que um terremoto pode fazer ou não. E daí? A ação desse terremoto aí, ó, teria facilitado, logicamente, o quê? O processo de entrada de Josué e os guerreiros hebreus dentro da cidade. Primeiro por quê? Teria secado o Jordão, tá? Então, a ação dos terremotos, cara, agiriam em cima do rio. Secou. E, logicamente, gente, pô, os caras deram uma sorte do caramba. O terremoto derrubou as muralhas. Derrubando as muralhas, gente, aí até eu entro lá, tá? Eu pego simplesmente lá meu videogame e entro matando dentro do negócio todo. Ou seja, isso teria facilitado o processo aí, beleza? Agora, gente, só para fazer um fechamento aqui, principalmente entre a questão 3 e 2 aqui, não esqueçam da ideia, gente, desse personagem aqui, ó, o Josué, tá? Pô, por mais, cara, que se use a ideia da intervenção divina, que se use a ideia aqui, cara, mais científica, pouco importa, gente. Josué foi um grande líder, tá? E tecnicamente que esse grande líder foi um grande estrategista. Lembra que eu comentei lá com vocês, gente, historiadores, cara, que lidam com uma história militar, consideram eles, cara, eles consideram o Josué aqui, ó, um dos grandes estrategistas militares da história do mundo, beleza? Eu nunca estudei tão profundo ele assim, porque até eu não sou historiador militar, nem curto muito isso, mas não dá para tirar o mérito o quê? Desse cara que liderou o povo hebreu. Beleza, gente? Então, ó, 3 exercícios para vocês aí, cara, para vocês terem mais ou menos uma ideia de uma revisão de todo o processo que a gente viu aí. Valeu, gente? Bons estudos para vocês aí e tudo de bom. Valeu!